Estamos em Timbé do Sul, município com pouco mais de 5.000 habitantes, localizado a 270 quilômetros de Florianópolis. A agricultura e o turismo ecológico são algumas das principais atividades econômicas da cidade. Mas a paisagem e as perspectivas para o futuro começaram a mudar com o início das obras de implantação e pavimentação da BR-285. Com a construção da BR-285, eu espero que aumente o número de visitantes, que é o que vai acontecer. Muitas pessoas vão passar por aqui, então o turismo vai crescer, o comércio vai crescer. Vamos deixar de ser fim de linha, nós vamos ser parte da 285, que liga o Atlântico ao Pacífico. O DENIT realiza medidas para minimizar os transtornos durante a execução do empreendimento. E uma das alterações mais significativas para os moradores é a mudança do local de moradia para a liberação da faixa de domínio. No caso da BR-285, que é uma rodovia que está sendo implantada, a gente precisa definir uma plataforma para implantar essa rodovia. Seria a plataforma necessária à implantação da estrutura da rodovia propriamente dita, seus dispositivos de drenagem e segurança e também uma faixa de segurança para uma eventual saída de pista ou coisa assim. A desapropriação das áreas ocorre de forma a garantir uma adequada compensação aos proprietários. O processo de apropriação ele é previsto na Constituição Federal e a gente tem a obrigação de, para realocar uma família ou tirar do seu local de moradia, de indenizar com justa e previamente. Essa indenização justa e prévia que vai garantir para a pessoa que ela vai ter um valor por aquela desapropriação, por aquela incômodo que vai passar a toda a família. Basicamente, o que se busca fazer é a avaliação dos imóveis de modo que propicie condições da pessoa que está sendo desapropriada criar uma condição nova, semelhante à que ela tinha anteriormente à desapropriação. Então, para isso faz uma pesquisa de mercado, se busca os valores reais tanto dos imóveis quanto das benfeitorias para que essa negociação seja possível. A hora que o proprietário vê que o que ele está recebendo vai ser o suficiente, necessário para que ele adquira uma nova propriedade, se reloque e continue com seu padrão de vida, acho que essa é a situação ideal que agrada tanto ao lado dos proprietários quanto também favorece a união nesse processo de desapropriação de uma maneira amigável sempre. Os casos são analisados em audiências de conciliação, realizadas em parceria com a Justiça Federal de Santa Catarina. E ali assegurar que as partes possam negociar em pé de igualdade, ou seja, ninguém é forçado a fazer acordo, as pessoas são bem esclarecidas, qualquer acordo aqui a gente só admite se a pessoa tiver um advogado ou defensor ou defensora pública acompanhando. Então o juiz ele tenta ali assegurar a igualdade e o equilíbrio na negociação. Uma equipe multidisciplinar da gestão ambiental acompanha os moradores em todas as etapas do processo, realizando o mapeamento das áreas, o cadastramento dos proprietários, o levantamento da documentação e a vistoria dos imóveis. A gente consegue então montar um processo, que consiste basicamente então da documentação, do proprietário e da propriedade, um laudo, com avaliação de toda a situação de propriedade atingida, um levantamento de campo, um croquis que mostra tudo que foi atingido pela faixa de domínio, e assim, então, a gente consegue judicializar o processo. A gente tem o cadastramento socioeconômico, que esse é o documento que subsidia o processo da desapropriação, que consiste num formulário, num questionário que a gente elaborou com questões relativas assim, à propriedade e à família. Entender quem é esse proprietário, qual é a sua condição, se ele é casado, solteiro, se é viúvo, se tem filhos, se ele é separado, divorciado, mas no momento que foi comprada a área, ele ainda era casado, a gente precisa ter esse tipo de informação para fazer um resumo de cada proprietário e passar isso para a equipe de desapropriação do DENIT, porque com base, junto com o laudo, essas informações relacionadas ao proprietário e à propriedade, ela subsidia e dá mais informações para no momento da audiência você já conhecer todas as circunstâncias. O processo de desapropriação é o impacto mais significativo de um licenciamento, de uma implantação de uma obra. Então, para que realmente a gente possa mitigar esse impacto, o IBAMA solicita que se tenha
um programa, né, de acompanhamento social, né? No caso da rodovia BR-285, então nós pedimos um programa de acompanhamento, né, com uma equipe técnica com formação na área, para que realmente seja um acompanhamento humano, né, junto à comunidade. Quando tu consegue acolher a comunidade, quando tu consegue ouvir e atender na medida do possível, né, sempre vinculando aos impactos da obra, tu acaba não tendo problema de judicialização dos processos, né, que isso é algo também que acontece quando não há esse diálogo. Então assim, é uma situação que todos ganham. O trabalho de imersão e reconhecimento da comunidade possibilitou identificar casos de vulnerabilidade que demandaram atenção especial da equipe. Nós podemos citar o caso do seu Nivaldo, que é um homem que mora sozinho, de 49, 48 anos, hoje ele está com 50 anos, mas quando a obra inicia ele estava com 48 anos, e morando sozinho num casebre, numa casa sem água, sem luz, com condições de higiene muito complicadas, e já numa condição estrutural da casa assim, muito precária, né? Então, assim, o seu Nivaldo ele tem uma deficiência auditiva, então ele tem dificuldade de comunicação, ele não fala, ele emite sons, mas ele não fala, e ele tem dificuldade de comunicação. A partir de uma parceria do DENIT com a Prefeitura de Timbé do Sul, a situação de Nivaldo começou a mudar. A articulação de políticas públicas assegurou a sua reinserção social e o futuro em uma moradia digna. Sabiam da existência dele, mas não tinham um mecanismo, por exemplo, de dar uma casa para ele numa outra localidade. E aí então se juntou, eles também procuraram, a equipe procurou a secretaria, a prefeitura, e começou a se conversar qual eram as possibilidades que o DENIT, através da desapropriação, poderia trazer uma solução para ele e como a prefeitura poderia ser parceira nesse momento. A Secretaria da Assistência Social, que conseguiu encaminhar um benefício de prestação continuada para ele, porque ele também não tinha nenhuma renda, vivia sempre na doação e com a ajuda dos vizinhos, dos moradores, já que ele nasceu nessa região. Então, assim, com essa conquista desse benefício, ele passou a ter recurso para comprar a sua própria comida, para se manter. Se não fosse a obra, ele continuaria lá, porque a sociedade não estava vendo ele. Então, onde que ele teve a oportunidade de ter a casa dele, porque senão ele continuaria naquela casa lá. Porque a prefeitura em si, ela não tem recurso para dar essas casas. E o DENIT veio, eu achei uma coisa muito gratificante, porque o DENIT se prontificou para dar essa casa, enquanto que poderia esperar a indenização, né? É como se fosse um renascimento para ele, a gente percebe isso. Que ele hoje, a gente encontra com ele sempre muito sorridente, não aquele homem cabisbaixo que a gente via pela rua, caminhando, feito um andarilho, a gente já não vê mais. De fato, a gente vê um homem saudável, dono da sua moradia, que se orgulha em balançar a chave da moradia para mostrar que ele de fato tem uma casa, e o quanto fez realmente essa ação social do DENIT, como foi classificado até no dia da audiência, como isso fez diferença na vida dessa pessoa. É nessa parceria que eu acho que todos os municípios têm que pensar, trabalhar junto, em união, que as coisas se resolvem. Outro caso acompanhado de perto pela equipe é o da dona Severiana Costa. Morando sozinha em uma pequena casa às margens da rodovia, a idosa teve a sua rotina alterada com a chegada das obras. A solução veio novamente em parceria com a prefeitura, que a realocou para um asilo onde recebe atenção integral. As obras em si ali também ajudou bastante a gente ver ela com outros olhos, né? E realmente achar um lugar para ela ficar, um lugar que ela pudesse ter contato com outras pessoas, né? Ter, assim, as pessoas que ajudassem ela, as pessoas que fizessem por ela, porque ali eram os estranhos que faziam, né? Porque ela não conseguia vir no centro receber, ela não fazia as suas atividades. Os maiores desafios do DENIT é lidar com a fragilidade da pessoa, aquela pessoa que tem 80 anos, morou a vida inteira numa casa, ela chega na audiência não se conformando que vai ter que sair daquela casa. Então, além do lado jurídico, a gente tem que ter um lado social, atencioso,
ter uma dedicação, deixar a pessoa conversar, ter paciência, uma audiência que às vezes a gente pensa que vai levar 10 minutos e ela leva 1 hora e meia. Porque a gente não tem como encerrar essa audiência sem deixar aquela pessoa o mínimo satisfeita para poder fechar o acordo e não dizer que foi uma imposição. Porque não é uma imposição. Se ela não quiser fazer o acordo, não será feito. O que se percebeu é que houve um acompanhamento da família, da comunidade, qualquer dúvida com relação a limite de divisão de terra e tudo mais, o próprio DENIT já sabia o que tinha acontecido, vinha nas audiências explicar, então se percebeu um contato realmente social e um contato físico com a população para desenrolar melhor a relação patrimonial das partes, né? Moradores da Serra da Rocinha, Marilei e Dircey também contaram com apoio para que mantivessem o seu modo de vida ligado ao território que ocupam. Com os valores recebidos na desapropriação, construíram uma nova casa e uma nova tenda para comercializar o que produzem na sua propriedade. A gente se criou para que minhas filhas tudo aqui, né? E daí sair daqui ficava difícil, e bastante. Quer ver se fosse para ir para a cidade, coisa que a gente nunca foi morar em cidade. A mediação de conflitos e o diálogo foram fundamentais durante o processo. Elas explicavam certinho para nós, elas não davam patata, ela chegava e explicava certinho. Assim, assado, elas falavam certinho para nós, né? Você não inventa processos para agradar as pessoas, né? Eu acho que essa relação do respeito faz com que você sempre diga o sim quando é possível, né? E é bom a gente trazer boas notícias para a comunidade, a gente chegar com boa notícia, mas também quando a gente diz assim, olha, não faça isso, que você pode se prejudicar e prejudicar a sua comunidade, isso também é entendido. É uma aproximação da obra com a comunidade, que são vocês que fazem esse elo aí, é muito importante. O trabalho da equipe de acompanhamento social é complementado pelas ações dos programas de comunicação social e educação ambiental. Foi realizado realmente um trabalho conjunto, né, dessas equipes e que acabou potencializando muito, né, os resultados e essa interlocução com a comunidade, né, e que foi além assim de algo, foi além porque conseguiu, né, essa atuação em conjunto conseguiu articular outras políticas públicas, né.